chegar nesse lugar de fotografar a periferia, para mim, é um processo de eu, como mulher, indivíduo, me entender nesse lugar da sociedade, Entendi. basicamente. Como é teu processo criativo? Já com tua pesquisa, com o tema, o foco da tua pesquisa marcada, como tu cria as pautas do que tu quer fotografar? Como tu vai procurando? Tipo, tu acorda no dia e fala, eu vou fotografar isso? Ou tu vai descobrindo aos poucos, saindo com a câmera? Qual é o teu processo? Depende muito, assim. Hoje é um processo. Hoje, por exemplo, eu tenho um projeto que ele está mais definido, mas antes eu só saía com a câmera. E aí fotografava, era isso. Mas depende muito, assim. Quando se tem um brief é mais fácil, né? Quando se Claro. tem um porquê, ou é para, sei lá, para uma revista X, é muito mais fácil. Agora, os projetos autorais, geralmente, o meu processo é sair com a câmera e aí observar, o processo de observação. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um projeto que eu estou mais... ele está ganhando forma, que é o, de fato, de fotografar regiões do Grajaú. Claro. Então, hoje eu já sei exatamente o que eu quero, estou tentando ver técnicas que vá, de fato, atingir o que, de fato, eu busco, horários específicos. Então, existe um estudo ali, mas, de início, é um nada. Só um sair e fotografar. Aí, depois... Tu vai encontrando aos poucos o que tu gosta e depois vai montando? No início, sim. No início, sim. Mas como que tu decide, por exemplo, eu vou fotografar esse espaço? Como tu sente, como tu entende esses espaços? Observação. Para mim, não é muito disso. Eu vou num determinado lugar, estou caminhando, e aí eu vejo uma determinada cena, pego, saco a câmera, tiro. É isso. Não tem muito... Se não tem brief, se eu não tenho que... Se é assim, do dia a dia. Aí eu vou guardando esse material, e aí quando surge algum concurso, eu falo, eu acho que tem alguma coisa que conversa. Aí eu vou catando, fazendo... um trabalho, vem isso, e aí... E vai juntando, né? Como é o teu processo? Porque eu fui lendo um pouco de que tu gosta mais da fotografia digital, ou que tu trabalhou mais com fotografia digital, Sim. e que tu tá começando um pouquinho com a fotografia analógica. Sim. Qual é essa diferença? Qual é essa dialética entre as duas? Como que tu enxerga isso? Então, eu comecei com a fotografia analógica porque eu tinha um dedo muito... eu fotografava muito rápido, então eu tinha muitas imagens, que era aquela coisa de lixo, que você não vai usar, mas pensa, eu não vou usar, então... E aí, o processo da fotografia analógica, para mim, era muito mais para eu começar a treinar o meu olho, de fato. E falei assim, não, é essa imagem aqui que eu vou fazer 2 ou 3 e tá ótimo, é isso. Porque custa, tipo, o disparo, o chute já é tipo filme, né? E aí é legal também do analógico, porque entra outros trabalhos, ansiedade, porque no digital você já faz a foto, já vê. Não tá legal, não... Tá. No analógico, não. Você não sabe, né? Você faz, você tem a técnica, você sabe, né? Não, tá tudo ok, mas sempre tem... será que vai dar certo? Será que não? Mas tem um processo, você tem que mandar para revelar. Vai levar um tempo para ser revelado, para voltar para você. Então, são vários lugares assim que me ajudam. Para mim, a fotografia é meio que um processo terapêutico, né? Claro. É muito nisso. Então, quando eu comecei a fotografar em analógico, foi para isso, para treinar composição, o olhar, né? E então, depois disso... não tinha também nenhum estética, não tinha. E aí, retrato também. Eu gosto de usar a fotografia analógica para treinar retrato. Eu acho bacana, porque eu acho que o resultado é muito bacana, assim. Para mim, me traz mais satisfação. Por que mais satisfação, o retrato especificamente? Porque, assim, o retrato... Eu não sou uma pessoa de retrato. Eu não trabalho muito com retrato. Eu vi que tu foca, tipo, mais... paisagens mais urbanas, paisagem urbana, estética urbana. É mais nesse lugar. O retrato, ele é um lugar onde eu não tô tão à vontade.
Então, quando ele me tira desse lugar, porque quando eu saco a câmera para fazer uma foto de um espaço maior, eu tô bem, eu tô tranquila, é só fazer a foto, ok. Agora, do retrato, não, porque tem um outro. Geralmente, eu não gosto desse lado, essas coisas, tem isso. E aí, você tem que trabalhar a direção do pessoa, né? modelo, da pessoa, né? E me tira do lugar da zona de conforto. Então, eu acho legal, embora ainda tenha um processo aí de me aperfeiçoar mais, mas eu considero bacana o retrato. E o digital, como que é esse processo com o digital? Tu ainda tira um monte de foto e depois escolhe uma? Ou como que é? Tu trabalha muito com Photoshop, com Lightroom? O Lightroom, ele para mim, é uma ferramenta que me ajuda muito, mas é muito mais para pegar as fotos, converter, né? E aí Organizar e aqueles ajuste fino, né? isso, basicamente é isso. Eu não trabalho tanto com Lightroom, assim, mas fazer mais... Coisa drástica, assim. Não sou. Existia um movimento do pessoal do analógico que tinha que era... eu sou péssima de nome, mas tinha um movimento que era disso, né? De fazer a foto e aí a foto como a gente está vendo, né? Eu sou péssima assim, de nomes, mas tinha esse movimento. E eu sou muito mais nesse lugar, assim. Eu sou mais de, fez a foto e ela é como eu estou vendo, mas não é. Na fotografia não é. É uma perspectiva, né? É uma perspectiva, até porque tem várias variáveis. Lente, se for analógica, tem os filmes, porque cada filme vai ter um contraste, vai ter, se for colorido, é a cor. Mas o que eu busco é fazer um tratamento menor possível, trazer basicamente o que eu quero. Se eu lembro que tem uma cor mais forte, predominante, é usar essa cor, mas não quer dizer que eu não considere Photoshop e Lightroom bom, sabe? Na realidade, eu já trabalhei com e-commerce. Então E-commerce é bem padrão, é bem específico, né? Que é publicidade, até mesmo, por exemplo, se for fazer ensaios, é necessário um Photoshop, sim. Então, eu não condeno. É que eu realmente gosto de fazer a foto e já mandar assim, mais rápido possível. Não mandar mais rápido possível, mas não fazer tantas alterações. É teu processo próprio, né? A gente estava conversando antes de começar sobre o que aqueles curtas do criado, o curta em caça, do processo com o audiovisual. Como que é essa sensação de criar audiovisual? Saindo da fotografia, indo para a imagem móvel, qual é a tua opinião? Para mim, vamos falar, eu gosto bastante, mas eu gosto de ficar muito mais atrás, assim, produção, por exemplo, é um dos lugares que eu gosto, já atuei na produção, mas assim, porque gravar e fotografar são coisas totalmente diferentes, claro. Assim, né? Você tem que pegar outras coisas. Eu gosto, mas eu não me sinto tão à vontade. Essa é a realidade. Eu gosto, faço, vamos, mas não é uma das coisas assim que eu gostaria de viver do audiovisual em si. O que tem a fotografia que tipo te faz ficar à vontade realmente? Eu acho que aquelas coisas do momento único, sabe? Tem muito isso, assim. Para mim, eu ainda alimento esse tipo de coisa, assim, e falando sobre questão de ser mutável, passar o tempo, assim, hoje eu tenho uma foto, por exemplo, de 12 anos atrás, que é da janela da casa da minha mãe, assim, e eu tenho uma série, acho que tem mais 2 imagens da mesma janela, e aí você já vê que tem uma alteração, assim, da passagem do tempo. Então, para mim, a fotografia, ela te permite isso de uma forma que não é tão custosa. Porque, por exemplo, o vídeo, você precisa de ter mais arquivo para guardar, né? É mais peso. Eu acho que a fotografia não é tanto peso. Você consegue aí colocar em alguns lugares, guardar. Enfim, tem nesse lugar, assim.
que é o que me atrai mais, é que é um instante decisivo, né? O momento, né? É, o momento. Então é nisso, assim. É que eu acredito agora. Posso mudar na frente, mas por enquanto é isso. Qual o teu sonho, qual é o teu plano para o futuro relacionado com a fotografia? Olha, me manter na fotografia, assim, conseguir, porque é um processo, né? Mas conseguir me manter assim, continuando acessando os lugares. é, e basicamente é isso, assim. Não tenho muitos. Não, é só me manter na fotografia. Acho que já daqui a né, continuando me Claro. aperfeiçoando, não parar. Acho que não parar assim, fazer uma coisa, fazer, é isso. Não, entender que é um Evoluir, né? processo, evoluir. É. Como,